O vinho na Bíblia. Do milagre de Jesus à última ceia, o vinho, além de ser uma bebida apreciada em diversas culturas, possui um significado profundo e simbólico na Bíblia. Presente em diversos momentos-chave da narrativa bíblica, do Antigo ao Novo Testamento, o vinho transcende sua função como alimento e bebida, tornando-se um elemento rico em simbolismo religioso e cultural. Na época bíblica, o vinho era muito mais do que uma bebida alcoólica. Ele era considerado um presente de Deus, um símbolo de alegria, borboletas e vida. O cultivo da uva e a produção do vinho eram atividades importantes, e o vinho era oferecido como presente aos deuses e utilizado em rituais religiosos. A uva, por sua vez, era um símbolo de fertilidade e abundância. Ao longo da narrativa bíblica, o vinho aparece em diversos contextos, carregando consigo uma variedade de significados. Oferenda a Deus. O vinho era frequentemente utilizado como oferenda nos sacrifícios e rituais religiosos. Ele foi considerado um presente digno para Deus, expressando gratidão e devoção. Símbolo de alegria e celebrações, o vinho esteve presente em festas e celebrações, como casamentos e colheitas, representando a alegria e a união entre as pessoas. Representação da vida e da fertilidade. A uva, matéria-prima do vinho, era um símbolo da vida e da fertilidade. O vinho, por sua vez, foi associado à força vital e à energia. Alimento espiritual. Em algumas passagens, o vinho é utilizado como metáfora para a palavra de Deus, que nutre e fortalece a alma. O milagre da transformação da água em vinho. Um dos episódios mais conhecidos envolvendo o vinho na Bíblia é o milagre de Jesus nas bodas de Caná, onde ele transformou a água em vinho. Esse milagre revela o poder divino de Jesus e antecipa sua missão de trazer vida abundante para o mundo. O vinho, nesse contexto, simboliza a alegria, a abundância e a capacidade de Jesus de transformar a vida das pessoas. O vinho na última ceia. O vinho ocupa um lugar central na última ceia, instituída por Jesus. Ao compartilhar o pão e o vinho com seus discípulos, Jesus distribuiu um novo pacto com a humanidade. O vinho, nesse contexto, representa o sangue de Cristo derramado por nossos pecados e a nova aliança selada entre Deus e os homens. O vinho no Apocalipse. No livro do Apocalipse, o vinho aparece em um contexto mais complexo, representando tanto a alegria e a celebração da vida eterna, quanto a ira de Deus e a justiça final. O vinho, ao longo da Bíblia, é um símbolo rico e multifacetado, carregando consigo uma variedade de significados. Ele representa a alegria, a vida, a fertilidade, a abundância, a aliança com Deus e a transformação espiritual. Ao compreender o simbolismo do vinho, podemos aprofundar nossa compreensão da fé cristã e apreciar a riqueza da narrativa bíblica. Exploraremos em detalhes os diferentes aspectos do vinho na Bíblia, desde sua presença nos rituais do Antigo Testamento até seu significado na última ceia e no Apocalipse. O vinho como oferta. Sua presença constante nas ofertas a Deus revela um significado profundo e simbólico, que transcende sua função como alimento e bebida. O vinho como oferta a Deus no Antigo Testamento. O vinho era frequentemente utilizado como parte das ofertas a Deus. Ele acompanhava os sacrifícios de animais e os pães sem fermento, sendo derramado sobre o altar como um gesto de consagração e espírito. Essa prática demonstrou a importância do vinho como um presente digno para o Senhor, expressando gratidão, devoção e reconhecimento de sua soberania. Símbolo de alegria e celebrações. Além de ser oferecido nos sacrifícios, o vinho também esteve presente nas celebrações e festas do povo de Israel. Em graças especiais, como nas festas de Páscoa e dos tabernáculos, o vinho foi consumido em abundância, simbolizando a alegria, a união e a gratidão pelo favor divino. A presença do vinho nessas celebrações reforçava o vínculo entre o povo e Deus, tornando os momentos de festa ainda mais especiais. Representação da vida e da fertilidade. A uva, matéria-prima do vinho, era associada à vida, à fertilidade e à abundância. Na cultura bíblica, a videira era frequentemente utilizada como metáfora para o povo de Israel, escolhida por Deus para ser um povo santo e frutificar. O vinho, por sua vez, representava os frutos desse povo, ou seja, as vitórias e as prosperidades que Deus concedeu. O vinho como expressão da aliança. A oferta do vinho, juntamente com o pão e o azeite, era uma forma de renovar a aliança entre Deus e o povo de Israel. Ao apresentar esses elementos como ofertas, os judeus reafirmaram sua fidelidade a Deus e reconheciam sua provisão em suas vidas.
O vinho, no Antigo Testamento, era muito mais do que uma simples bebida. Ele era um símbolo rico e multifacetado, representando a alegria, a fertilidade, a abundância e a aliança com Deus. Sua presença nos rituais e sacrifícios demonstra a importância que o vinho tinha na vida religiosa do povo de Israel. O vinho na última ceia. A última ceia, um dos eventos mais significativos da história cristã, marca o momento em que Jesus instituiu a Eucaristia, um sacramento central para os cristãos. Nessa ocasião, Jesus participou com seus discípulos o pão e o vinho, atribuindo a cada um deles um significado profundo e transformador. O vinho como sangue de Cristo. Um dos aspectos mais marcantes da última ceia é a identificação do vinho com o sangue de Cristo. Nas palavras de Jesus, o vinho representa o seu sangue que seria derramado por muitos para a remissão dos pecados. Essa identificação não é apenas simbólica, mas teológica. O vinho se torna um sinal visível e tangível da presença de Cristo na vida de seus seguidores. Ao beber do vinho, os cristãos participam do corpo e sangue de Cristo, unindo-se a ele de forma íntima e espiritual. Essa participação na Eucaristia fortalece a fé, renova a esperança e aprofunda o amor a Deus e ao próximo. A instituição da Eucaristia. A última ceia é o momento em que Jesus institui a Eucaristia, um sacramento que perpetua sua presença na Igreja até o fim dos tempos. Ao tomar o pão e o vinho, Jesus ordena aos seus discípulos: façam isto em memória de mim. Lucas 22, 19. A Eucaristia, portanto, é um memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ao celebrar a Eucaristia, os cristãos renovam sua fé nos mistérios da salvação e participam do banquete celestial. O vinho, nesse contexto, é um elemento essencial, pois através dele os fiéis se unem a Cristo e experimentam a sua presença real. A conexão entre o vinho da última ceia e a aliança com Deus. A última ceia não apenas institui a Eucaristia, mas também renova a aliança entre Deus e a humanidade. O vinho derramado na cruz e presente na Eucaristia simboliza o sangue da nova aliança, selado com o próprio sangue de Cristo. Através da participação na Eucaristia, os cristãos renovam sua aliança com Deus, comprometendo-se a seguir seus ensinamentos e a viver em comunhão com Ele e com os irmãos. O vinho, nesse sentido, é um sinal visível dessa aliança, um lembrete constante do amor de Deus por nós e da nossa resposta de amor a Ele. O vinho na última ceia possui um significado profundo e multifacetado. Ele representa o sangue de Cristo, a real presença de Cristo na Eucaristia, a nova aliança entre Deus e a humanidade, e a união dos cristãos com Cristo e entre si. Ao celebrar a Eucaristia, os cristãos experimentam a força transformadora do amor de Deus e renovam sua fé na vida eterna. O milagre da transformação da água em vinho, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, marca o início de seu ministério público e revela sua identidade divina. Esse evento, aparentemente simples, carrega consigo um profundo significado teológico e espiritual. O vinho, símbolo de alegria e abundância. Ao vinho, na cultura bíblica, é frequentemente associado à alegria, à celebração e à abundância. Ele representa a vida, a fertilidade e a vitória divina. Ao transformar a água em vinho, Jesus não apenas supre uma necessidade imediata dos convidados, mas também revela sua capacidade de provar abundância e alegria. Um sinal do reino de Deus. O milagre de Caná é um sinal do reino de Deus que está chegando. Jesus, ao realizar esse prodígio, demonstra seu poder sobre a natureza e sobre as circunstâncias da vida. Ele revela que, com ele, a alegria, a abundância e a vida plena são possíveis. A transformação da água em vinho, uma metáfora espiritual. A transformação da água no vinho pode ser vista como uma metáfora da transformação espiritual que Jesus opera em nossas vidas. A água, elemento essencial para a vida, mas inanimado, representa o nosso estado antes de encontrarmos a Cristo. Ao encontrarmos Jesus, somos transformados, recebendo uma vida abundante no Espírito Santo. Assim como a água se transforma em vinho, nós somos transformados em novas criaturas em Cristo. O que esse milagre nos ensina? Jesus tem poder sobre todas as coisas, Ele é o Senhor da criação e pode transformar qualquer situação. Jesus se importa com nossa alegria, Ele quer que tenhamos vida em abundância e que celebremos a vida. Jesus nos transforma, através de seu Espírito, Ele nos renova e nos capacita para uma nova vida. O milagre da transformação da água em vinho é muito mais do que um simples truque.
Ele revela a identidade de Jesus como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Através desse milagre, somos convidados a experimentar a alegria, a abundância e a transformação que só Jesus pode proporcionar. O vinho nas parábolas e ensinamentos de Jesus. O vinho, além de presença sua marcante em momentos cruciais da narrativa bíblica, como a última ceia e o milagre das bodas de Caná, também é utilizado por Jesus em suas parábolas e ensinamentos como um símbolo rico e multifacetado. Através dessa bebida, Jesus transmite mensagens profundas sobre a fé, a transformação e a vida no reino de Deus. Uma das parábolas mais conhecidas que utiliza o vinho como metáfora é a do vinho novo em outros velhos, Mateus 9:17. Nessa parábola, Jesus compara o reino de Deus ao vinho novo, que precisa de outros novos para serem guardados. Os outros velhos, por sua vez, representam as antigas tradições e formas de pensar que não são capazes de conter a força e a novidade do reino de Deus. Essa parábola nos ensina que a fé em Jesus exige uma mudança radical em nossa vida. As antigas formas de pensar e agir devem ser abandonadas para que possamos acolher a nova vida que Jesus nos oferece. Assim como o vinho novo precisa de odres novos, precisamos renovar nossas mentes e corações para receber a plenitude do Espírito Santo. O vinho como símbolo do reino de Deus. O vinho também é utilizado por Jesus para simbolizar o reino de Deus. O reino de Deus é frequentemente comparado a um banquete, onde todos são convidados a participar. O vinho, nesse banquete, representa a alegria, a abundância e a vida eterna que Deus oferece aos seus filhos. Ao participar do reino de Deus, experimentamos uma alegria profunda e rigorosa, que transcende as alegrias passageiras deste mundo. Essa alegria é fruto da nossa comunhão com Deus e do nosso amor pelos irmãos. O vinho, como representação da alegria e da celebração da vida. Um vinho, ao longo da história, tem sido associado à alegria e à celebração da vida. Jesus, ao usar o vinho em suas parábolas e ensinamentos, resgate esse significado positivo e o conecte à vida no reino de Deus. A vida cristã é uma jornada de alegria e celebração. Mesmo em meio às dificuldades, os cristãos podem encontrar motivos para celebrar, pois sabem que Deus está sempre presente em suas vidas. O vinho, nesse contexto, nos lembra da importância de celebrar a vida, de agradecer a Deus por suas vitórias e de compartilhar nossa alegria com os outros. O vinho, nas parábolas e ensinamentos de Jesus, é um símbolo rico e profundo, que nos convida a abraçar a mudança. A vida no reino de Deus exige uma renovação constante. Celebrar a vida, a alegria é uma característica marcante da vida cristã. Compartilhe a fé. O vinho do reino de Deus é para ser compartilhado com todos. Ao compreender o significado do vinho nas palavras de Jesus, podemos aprofundar nossa fé e viver uma vida mais plena e significativa. O vinho no Apocalipse. O livro do Apocalipse, repleto de simbolismo e visões proféticas, apresenta um retrato complexo e fascinante do vinho. Essa bebida, presente em diversos momentos da narrativa bíblica, assume no Apocalipse um caráter ambíguo, representando tanto a alegria celestial quanto a ira divina. O vinho nas festas do céu, alegria eterna. Em algumas passagens do Apocalipse, o vinho é classificado em conexão com as festas celestiais, onde as salvas se reúnem para celebrar a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Nesses contextos, o vinho simboliza a alegria eterna, a abundância e a comunhão com Deus. Ele é parte do banquete celestial, onde os fiéis desfrutam da presença de Deus e da vida eterna. O vinho como símbolo da ira de Deus. Por outro lado, o Apocalipse também apresenta o vinho como um símbolo da ira de Deus e do juízo final. Em algumas visões, os inimigos de Deus são descritos como sendo convocados a beber do vinho da ira divina, que representam o castigo e os relatórios. Esse vinho da ira é descrito como sendo puro e concentrado, simbolizando a justiça divina e a violência dos ímpios. O vinho como representação da vida eterna. Em um sentido mais profundo, o vinho no Apocalipse pode ser visto como uma representação da vida eterna. A vida eterna é frequentemente descrita como um banquete, onde os salvos se banquetearão à mesa do Senhor. O vinho, nesse contexto, simboliza a plenitude da vida em Deus, uma vida marcada pela alegria, pela paz e pela comunhão perfeita com o Criador. O vinho no Apocalipse é um símbolo rico e complexo, que evoca tanto a alegria celestial quanto a ira divina. Essa dualidade reflete a natureza ambígua do livro do Apocalipse, que apresenta um retrato tanto da esperança quanto do julgamento.
O que podemos aprender com essa representação ambígua do vinho? A complexidade de Deus. Deus é um Deus de amor e de justiça, de misericórdia e de justiça. A importância da escolha. Cada um de nós está diante de uma escolha: seguir a Deus ou rejeitá-lo. A esperança da vida eterna. Apesar das tribulações deste mundo, a esperança na vida eterna nos sustenta. Ao refletir sobre o simbolismo do vinho no Apocalipse, somos convidados a aprofundar nossa compreensão da natureza de Deus e do destino da humanidade. Somos lembrados da importância de vivermos uma vida que agrada a Deus, para que possamos participar do banquete celestial e desfrutar da vida eterna. O vinho e o Espírito Santo. Um dos paralelos mais interessantes é o que se estabelece entre o vinho e o Espírito Santo. Embora seja uma comparação simbólica e não literal, essa relação nos ajuda a compreender de forma mais profunda a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O vinho como símbolo do Espírito Santo, alegria e exultação. Tanto o vinho quanto o Espírito Santo estão associados à alegria, à exultação e à celebração da vida. O salmista, por exemplo, exulta no Senhor, dizendo: farás o meu coração alegre, mais do que com vinho novo. Salmo 104, 15. Essa comparação indica que a alegria que o Espírito Santo proporciona é superior a qualquer prazer ao passageiro. Liberdade e renovação. O vinho novo, quando colocado em outros novos, representa a transformação e a renovação. Da mesma forma, o Espírito Santo nos liberta do pecado e nos renova interiormente, capacitando-nos para uma nova vida em Cristo. Comunhão e unidade. O vinho compartilhado na última ceia simboliza a comunhão dos discípulos com Cristo. Da mesma forma, o Espírito Santo nos une em um só corpo, a Igreja, fortalecendo nossos laços de amor e fraternidade. Vida e vitalidade. O vinho é sinônimo de vida e vitalidade. Da mesma forma, o Espírito Santo é o dador da vida e nos capacita a viver uma vida plena e abundante em Cristo. O perigo da embriaguez espiritual. É importante ressaltar que a comparação entre o vinho e o Espírito Santo não deve ser levada ao extremo. A Bíblia anuncia contra o embriaguez, que obscurece a mente e leva à destruição. Da mesma forma, é possível ter uma experiência espiritual falsa, baseada em emoções e sensações passageiras, em vez de um relacionamento genuíno com Deus. Efésios 5, 18 nos adverte: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Esse versículo nos convida a buscar uma experiência espiritual peculiar, baseada na Palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. A comparação entre o vinho e o Espírito Santo nos ajuda a compreender a profundidade da experiência cristã. O Espírito Santo, como o vinho novo, nos transforma, nos renova e nos capacita para uma vida abundante. Ao mesmo tempo, a comparação nos alerta para os perigos da espiritualidade superficial e nos convida a buscar um relacionamento genuíno com Deus. Ao longo desta jornada exploratória, desvendamos uma intrincada teia de significados que o vinho tece na narrativa bíblica. Desde os primórdios, nas ofertas do Antigo Testamento, até os mistérios da última ceia e as profecias do Apocalipse, o vinho se revela como um símbolo poderoso, capaz de evocar uma gama de emoções e conceitos espirituais. Um símbolo multifacetado. O vinho, nas páginas sagradas, transmuta-se em alegria, sofrimento, abundância, justiça, vida e morte. É um reflexo da própria experiência humana, com suas nuances e complexidades. Ele nos convida a celebrar, a lamentar, a refletir e a crescer espiritualmente. Alegria e celebração. O vinho nos lembra da importância de celebrar a vida e de agradecer a Deus pelas suas vitórias. Sofrimento e paixão. O vinho nos conecta à paixão de Cristo e ao sofrimento humano, convidando-nos à compaixão e à redenção. Abundância e provisão. O vinho simboliza a provisão divina e nos lembra que Deus cuida de suas criaturas. Juízo e purificação. O vinho, em alguns contextos, representa a ira divina e a necessidade de purificação. Vida eterna. O vinho nos aponta para a vida eterna, para o banquete celestial onde os salvos desfrutarão da presença de Deus. A relevância para a fé cristã. Compreender o simbolismo do vinho é fundamental para aprofundar nossa fé cristã. Ao desvendar os mistérios contidos nessa bebida, somos capazes de fortalecer nossa fé. A compreensão dos símbolos bíblicos nos ajuda a conectar-nos com Deus de forma mais profunda. Aprofundar nossa vida espiritual. Uma reflexão sobre o significado do vinho nos leva a uma vida mais devota e significativa.
Compartilhar nossa fé. Ao compreender os símbolos bíblicos, podemos comunicar nossa fé de forma mais clara e eficaz. O legado do vinho na espiritualidade. O vinho deixou uma marca indelével na história da espiritualidade e nos rituais religiosos. Seja na Eucaristia, em celebrações pagas ou em rituais esotéricos, o vinho continua a ser um elemento central em muitas tradições espirituais. O vinho, portanto, é muito mais do que uma bebida simples. É um símbolo rico e multifacetado que nos convida a uma jornada de descoberta espiritual. Ao explorar os diversos significados do vinho na Bíblia, somos capazes de aprofundar nossa fé e fortalecer nossa conexão com Deus. E você, o que achou desta jornada? Gostaria de explorar algum outro tema relacionado ao vinho na Bíblia? Deixe seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo.